Olá, boa tarde, tudo bem? Programa Vozes da Cidade começando aqui na tela da TV Evangelizar. Nosso programa, nosso encontro diário aqui na TV Evangelizar para Maringá, para mais de 40 cidades. Que prazer, que gostoso poder chegar na sua casa. Obrigado de coração por nos acompanhar. Inclusive, obrigado por fazer a sua doação. Está aparecendo na sua tela o nosso QR Code. Através deste QR Code, você entra no aplicativo do seu banco, faz a sua doação, aquilo que você puder, tá bom? Você nos ajuda a manter uma programação que respeita a família, que respeita a natureza. É por isso que hoje a gente está aqui, estou recebendo o professor Éder Tomazella, aqui da cidade de Santa Fé, pertinho de Maringá. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rafael. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito professor obrigado. Que tem 34 anos lecionando aqui pertinho da nossa cidade de Maringá, 50 quilômetros, na área de abrangência da nossa TV Evangelizar aqui de Maringá. E hoje, professor, de forma especial, eu convidei para a gente falar desse tema tão importante que são as questões ambientais. E eu queria, a gente tanto fala da natureza, mas eu quero começar, professor, o que é natureza? Pois é, né? A gente tem inúmeros conceitos para isto, né? Porque a gente às vezes pensa que natureza é só estar lá no meio de um mato, uma mata, né? Uma floresta com os animais, o Parque do tal, Ingá é né? natureza. Existe, no entanto, conceitos às vezes que podem ser vistos de uma forma diferente. Por exemplo, a primeira natureza. A primeira natureza é essa natureza que a gente encontra, né? Ali, né, se formou a partir do equilíbrio das forças que existem no planeta, né? O surgimento da floresta, do rio, o conjunto com o solo, com as rochas, a chuva caindo regularmente, os animais que surgiram de acordo com os recursos que foram possibilitados naquele meio, né? Então isso é uma primeira natureza. E tem a natureza que nós vivemos, que é a transformação desses recursos, muitas vezes, porque nós, seres humanos, olhamos para a primeira natureza, em grande parte, como recurso, né? Eu olho para uma árvore e eu entendo que ela vai servir de madeira, né? Então é um recurso, vou fazer minha casa. As pedras, as rochas, enfim, elas poderão servir para fazer casas. Então existe essa natureza também, né? Mas essa é uma natureza já mais cultural, mais humanizada, totalmente transformada às vezes, inclusive cada vez mais distante daquela primeira natureza, que é esse equilíbrio dessas forças e desses elementos que estão naturalmente ali presentes. E o papel do ser humano na natureza? Qual então, o papel do ser humano na natureza. Qual é o nosso papel? Nós, a partir do momento que nós chegamos a um lugar, nós já pensamos em transformá-lo, né? Porque nós não fazemos como os animais, né? Eles vão se adequar aos galhos da árvore, às raízes, vão fazer um buraco aqui entre as pedras e ficar numa toca. Não, o ser humano sempre tem essa necessidade de transformar aquele espaço, né? Então aí ele vai querer, já como eu falei, derrubar uma árvore para fazer a sua casa. Não é? Ele vai pegar as folhas da palmeira para fazer a cobertura da casa, certo? Ele vai querer trazer água ali para perto de onde ele está. Ele vai caçar para poder se alimentar. Então, nós, na natureza, já começamos, mesmo que a gente, quando não precisa ou não busca tanto recurso para viver, nós já estamos transformando essa natureza, né? E, professor, inclusive, aí vem a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. E daí algumas pessoas se perguntam assim, mas o que a igreja, o que o Papa, tem tanta coisa para o Papa falar. O Papa vai falar sobre natureza, vai falar sobre questões ambientais. Eu queria que o professor também falasse, eu sei que a gente tem que ir para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, o papel do cristão aí nas questões ambientais, como que deve ser, professor? O papel do cristão, eu acho que não é tão difícil de entender, né? Na Bíblia está escrito que Deus criou o mundo, não é?
Então ele criou o mundo e ele colocou a gente para gerenciar o mundo, não é? Eu entendo que ele não colocou a gente para destruir. Ele colocou a gente como mais inteligente. Se a gente for ver pelo lado bíblico, eu estou deixando para vocês cuidarem. E qual é o cuidado? O cuidado, quando eu cuido de algo, é para melhorar, ao mesmo tempo que eu possa usufruir. No entanto, nós estamos vendo o quê? Uma destruição. E as pessoas que destroem, elas acham que elas têm direito, mesmo se sentindo cristãs. Então, será que está combinando o que eu estou lendo, né, na Bíblia como um cristão e aquilo que eu estou na prática da minha vida? Né? Acho que é uma questão de refletirmos sobre isso. É muito fácil você perceber que está errado. Só vou trazer uma matéria e eu volto aqui com o Vozes da Cidade. Assista comigo. Chuvas, alagamentos, desmoronamentos e queimadas. Nos últimos anos, eventos extremos como esses têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos no Brasil. O cenário climático exige respostas urgentes e a pergunta que fica é como as cidades estão se preparando para reduzir essas tragédias. Uma pesquisa realizada no fim do ano de 2023 mostrou que 7 em cada 10 brasileiros vivenciaram pelo menos um evento extremo associado à emergência do clima e que 98% estão preocupados com novas ocorrências do gênero. Para enfrentar esses desafios, especialistas reforçam a importância de plano de ação climática em duas frentes complementares: mitigação, que envolve estratégias de redução de gases de efeito estufa, e a adaptação com mudanças visíveis na paisagem urbana, áreas verdes e drenagem de águas pluviais. Cidades como Curitiba, São Paulo e Salvador já estão eletrificando a frota do transporte público. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem se destacado ao recuperar prédios abandonados no centro, reduzindo viagens e emissões de CO2. Outras soluções são construções sustentáveis, reservas hídricas do futuro para suprir a cidade com água em caso de estiagem e usinas solares. Em Curitiba, outro exemplo é o Parque Barigui, que serve como uma bacia de contenção. As matas e áreas de alagado, aqui preservadas, têm a função de retardar e amenizar possíveis inundações. Projetos inovadores, como as cidades esponjas, estão ganhando terreno. A ideia é permitir que áreas verdes e azuis, cursos de água, sejam parte da infraestrutura dedicada à regulação, contenção e drenagem das águas. Por exemplo, tem comunidades, que inclusive vivem na beira do rio Barigui. Então, quando alaga, aquele parque inunda e segura, e retém aquela água e evita que inunde aquela comunidade. Então, é muito importante a função desse parque e dessa área alagável. Para contribuir com a mitigação das mudanças climáticas, os cidadãos podem adotar hábitos saudáveis. É simples, é básico, é normal, mas vamos pensar ali de trocar uma lâmpada de LED. Para aquelas lâmpadas antigas que nós tínhamos lá, vamos colocar uma lâmpada de LED, que é 85%, gasta até menos, sua conta de energia vai diminuir. O que mais que nós temos? Resíduos sólidos, separação de lixo, diminuir o uso de carros e combustíveis fósseis dentro do processo. Juntos, podemos enfrentar e minimizar os impactos desse novo normal climático, garantindo um futuro mais seguro e equilibrado para todos. A nossa entrevista está muito especial. O professor vai continuar com a gente. Você continua aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar, porque no próximo bloco a gente vai entrar um pouquinho também na área, a importância da educação, nessas questões ambientais. O professor que tem aí 35 anos de experiência em sala de aula, vai conversar com a gente, vai continuar essa conversa aqui no Vozes da Cidade. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Eu volto já.
Programa Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar. Obrigado a você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanha em canal aberto. Você que está também pelo nosso YouTube, mais de 2.300.000 inscritos. Se você não está ainda, se inscreva, por favor, tá bom? Coloca na tela, por gentileza, a previsão do tempo para amanhã aqui na cidade de Maringá e na nossa região. Você conferindo aqui comigo a previsão do tempo. Professor Éder Tomazella, ele aqui da cidade de Santa Fé, 50 quilômetros aqui da cidade de Maringá. A gente está conversando hoje sobre as questões ambientais, que é tão importante a gente abrir esse espaço para refletir. Essa é a nossa função aqui, um serviço que nós precisamos oferecer para toda a nossa sociedade. Professor que está aí há mais de 35 anos lecionando, qual é o papel da educação na formação aí deste pensamento ambiental? A educação, a gente tem que falar, porque eu como professor tenho que acreditar, né? Talvez a educação tradicional ela consiga fazer muito pouco diante de tanta tecnologia que está aí presente na vida dos jovens, né? Mas de alguma forma nós temos que acreditar que mostrando para as pessoas o que é preciso fazer para melhorar o mundo em que nós vivemos, né? E isso nós começamos pelas crianças e, consequentemente, pelos jovens e que serão adultos e que estarão gerindo a sociedade, né? Então, precisamos atuar principalmente através das escolas, né? Mas, de modo geral, as redes sociais também têm que servir para isto, certo? Porque existem muitas distrações no mundo, né? E também existe muita mentira. E, consequentemente, as pessoas, às vezes, elas misturam isto. Sim. E o nosso jovem, ele também vai ser atraído por coisas que, muitas vezes, distraem ele da real necessidade do mundo, né? Então, não são todos os jovens que acreditam nessas questões que nós, muitas vezes, discutimos de problemas ambientais. Mas e sei que muitos outros professores com quem eu convivi e convivo, eles trabalham muito isto insistentemente, porque é uma obrigação da escola e do professor, independente de que área ele atue. Eu trabalho com a geografia, mas todas as disciplinas, de alguma maneira, elas permitem que você possa alcançar este aluno, esta pessoa, para uma educação. Sim. De rever coisas que normalmente nós fazemos errado, não é? E essas coisas são coisas que fazemos em casa, dia a dia, não é? Uma pessoa trabalha, às vezes, com muitas luzes acesas sem necessidade. Sim. É no dia a dia, são pequenas coisas. É sobre isso que eu quero que, inclusive, o professor possa destacar aqui. Às vezes você fala assim, mas eu aqui na minha casa, assistindo a TV Evangelizar, o que eu, pessoa comum aqui, posso fazer pelas questões da natureza? Eu só vou trazer uma matéria rapidinho, para você que está acompanhando o programa Vozes da Cidade. Eu volto com o professor já, mas assista comigo. Utilizadas principalmente por indústrias de refrigerantes e sucos, as garrafas PET movimentam um mercado que produz cerca de 11 bilhões de unidades por ano só no Brasil. E mais da metade disso não é reaproveitado. De acordo com o último censo da reciclagem do PET no Brasil, em 2022, apenas 359 mil toneladas de embalagens PET pós-consumo receberam a destinação adequada no país. Além disso, o plástico PET é utilizado em grande escala por outros segmentos do mercado. E por ser um material extremamente resistente, ele pode ser reaproveitado de inúmeras maneiras. Uma delas é na produção de fios sustentáveis. Em Maringá, na região noroeste do Paraná, a Cocamar, cooperativa agroindustrial, por meio de sua indústria de fios têxteis, tem investido na transformação desse material, que chega até a unidade já moído em forma de fibra de poliéster. Nós fazemos a aquisição das matérias-primas, né? E muitas delas são fibras que são recicladas. Nós também temos os fios desfibrados e essas fibras são a partir de retalhos de tecido. Então a gente faz uma economia circular no processo, né? Dando vida novamente a produtos que talvez iriam para o lixo. Por dia, a fábrica, que funciona 24 horas, processa 20 toneladas de fios, 600 toneladas por mês.
Aqui são beneficiados algodão, poliamida, linho, viscose, os desfibrados e o poliéster virgem e reciclado. Ao longo do processo, o que é feito é a limpeza desse material que entra. Ao mesmo tempo, a gente vai homogeneizar esse material, misturar o máximo possível. Depois a gente tem a carda, que vai ali paralelizar essas fibras, que é as fibras que vão aí seguir para o próximo processo de passadeira, que já vai misturar também, vai homogeneizar. Depois a gente tem maçaroqueira, que vai ainda estirar, que é o esticar essa fibra e torcer um pouco ela. Depois temos o filatório, que já é o processo onde vai sair o fio pronto. E depois, no final, daí é só vaporizar esse fio pronto, passar pela luz negra, onde vai ver a qualidade desse produto, se teve algum problema, alguma contaminação. Depois de todo esse processo, os fios estão prontos. Aqui eles são embalados e de Maringá saem para abastecer malharias e tecelagens em todo o Brasil. Então, muitas vezes vocês podem estar utilizando alguma peça de roupa que é com fio da Cocamar. Obrigado à nossa equipe de jornalismo por sempre uma excelente matéria. Já tem Maringá em pauta, Santa Missa também às 18 horas. Hoje nós estamos falando de questões ambientais. Estou com o professor de Geografia, professor Éder Tomazella, aqui da cidade de Santa Fé, próximo aqui a Maringá. Professor, quem está em casa, acompanhando o programa agora, o professor tem essa experiência aí de sala de aula de tantos anos, está dizendo, e eu? Aí, sentado, acompanhando a TV Evangelizar, estou aqui no meu trabalho, estou acompanhando sempre você, Rafael, aí no Vozes da Cidade. O que eu posso fazer para cuidar melhor da natureza, professor? Então, a gente muitas vezes fala assim, eu estou vendo lá a Amazônia em chamas, o Pantanal, alguém derrubando árvore, devastando. O que eu posso fazer? Eu não vou sair daqui para ir para a Amazônia. Sim. Mas eu posso fazer algumas coisas na minha casa. Por exemplo, um copo d'água é suficiente para escovar os dentes. Mas tem gente que abre a torneira, a hora que entra dentro do banheiro, vai pegar a escova, vai pegar a pasta. Já até quantos litros d'água você gastou para escovar os dentes se você podia gastar um único copo d'água, não é? Voltando à questão da luz, você usa um cômodo da casa, mas tem 3, 4 cômodos com luzes acesas. A gente, às vezes, poderia andar mais de bicicleta, mais a pé. Às vezes, nós não vamos num lugar tão longe e nem vou trazer algum peso, mas poderia, né? E não vou de carro. Tem gente que quase atravessa a rua de carro, né? Não separa o lixo, coloca tudo junto. Não, o lixo é outro problema ainda pior, né? Ele tem, às vezes, a possibilidade de separar o lixo, porque tem cooperativas na cidade que ele mora que recolhe isso, e ele não faz. Aí ele está falando, eu fico sensibilizado com a Amazônia, com o Pantanal, com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas eu não faço nada, não adianta. Essas atitudes são pequenas, mas eu posso fazer. A árvore na frente da minha casa, eu posso ter uma árvore na frente da minha casa, por que não ter? Sim. Às vezes mando fazer uma reforma na casa e mando colocar um portão onde está a árvore para poder cortar a árvore, porque vai causar sujeira. E vou ficar em casa, preso numa casa que não tem nenhum verde, cheio de vidraças, com ar-condicionado, sem contato com a natureza e depressivo. Não tenho nada para fazer, porque é tudo limpo, né? Mas que saúde eu estou tendo? E eu depois falo que eu tenho uma sensibilidade, uma preocupação com o mundo? Talvez não. Eu acho que é preciso rever essas coisas. E, gente, você está vendo como é importante isso? São coisas que a gente precisa ouvir, não é verdade? Que você possa aí conversar na sua casa também. Nosso programa já está disponível no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Compartilha com alguém, compartilha no seu grupo de WhatsApp, para que a gente possa aumentar as reflexões sobre essas questões tão importantes. Professor, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigado. Professor de Geografia aqui da cidade de Santa Fé, e hoje está aqui com a gente, com certeza vai voltar muitas outras vezes, que é bom ouvir o professor, né? Bom demais. Fala de uma forma didática, muito simples e que nos ajuda a refletir. Professor Éder Tomazella, professor de Geografia
aqui do município de Santa Fé, dentro da nossa área de abrangência. Vozes da Cidade está terminando para Maringá, para mais de 40 cidades. Você pode conferir o nosso programa no YouTube da TV Evangelizar. Vem aí Maringá em Pauta. Na sequência, tem a Santa Missa, direto aqui da Paróquia Cristo Ressuscitado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.